Um homem de 67 anos está de pé dentro de um tribunal em Shenzhen. Ele já foi o homem mais rico de toda a Ásia. Hoje, grisalho, cercado de policiais, ouve um juiz ler sua sentença que não tem meio termo: prisão perpétua, perda permanente dos direitos políticos e confisco de tudo o que ele possui. O nome dele é Hui Kaiyan, fundador e dono da Evergrande, a maior incorporadora da China. 78 bilhões de dólares. Foi esse o tamanho da receita que a empresa dele inflou artificialmente nos livros contábeis só em 2 anos. Não foi um erro de cálculo, foi um sistema inteiro construído ano após ano para enganar bancos, investidores, reguladores e milhões de famílias chinesas comuns. Só que essa não é nem a parte mais estranha da história. A parte mais estranha é que, enquanto ele fazia isso, o mesmo governo que agora o condenou à prisão perpétua parecia estar do lado dele. Ele foi convidado para as comemorações do centenário do Partido Comunista, na Praça Tiananmen. Ele investia exatamente nas áreas que Pequim queria ver crescer. E por quase 20 anos, ninguém parou essa máquina. Então a pergunta que fica no ar e que vamos responder com calma é a seguinte: como um homem sozinho conseguiu esconder uma fraude desse tamanho por tanto tempo dentro de um dos países mais vigiados do mundo? E será que ele estava realmente sozinho? Para entender isso, precisa voltar em 1958, numa família pobre da província de Henan. Hui Kaiyan foi criado pela avó, numa área rural, longe de qualquer coisa parecida com riqueza. Ele trabalhou como técnico e depois como gerente numa siderúrgica estatal, o tipo de emprego estável e sem glamour que definia a vida da maioria dos chineses daquela geração. Só que ele se mudou para o sul do país bem na hora em que a China estava começando a maior onda de urbanização da história recente, e em 1996 ele fundou a Evergrande. A ideia era simples, e no papel parecia até conservadora: vender apartamentos relativamente baratos, com margem menor, mas girando muito rápido. Construir, vender, construir de novo. Só que essa engrenagem simples, com o tempo, virou outra coisa. Em 2017, a fortuna pessoal de Rui já chegava a aproximadamente 45 bilhões e 300 milhões de dólares. Ele havia se tornado o homem mais rico de toda a Ásia. Em 2020, a empresa registrava algo perto de 700 bilhões de yuans em vendas anuais, o equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares, num único ano. E é aqui que vale entender como essa máquina realmente funcionava por dentro, porque o mecanismo explica tudo o que vem depois. A Evergrande tomava dinheiro emprestado, usava esse dinheiro para comprar terrenos de governos locais, anunciava empreendimentos e vendia os apartamentos antes mesmo de começar a construir. O dinheiro dessas vendas antecipadas era usado para comprar mais terrenos, pagar credores antigos e abrir novos projetos. Fornecedores eram pagos com promessas futuras, títulos que preservavam o caixa da empresa. E, para fechar o ciclo, a companhia criava produtos financeiros e vendia diretamente para funcionários, familiares e compradores de imóveis, captando ainda mais dinheiro. Esse modelo só funcionava se três coisas continuassem verdadeiras ao mesmo tempo: os imóveis precisavam continuar valorizando, novos compradores precisavam continuar aparecendo e bancos e investidores precisavam continuar emprestando. Enquanto essas três engrenagens giravam juntas, a Evergrande parecia indestrutível. A empresa chegou a afirmar que possuía mais de 1.300 projetos espalhados por mais de 280 cidades chinesas. Só que existia um detalhe incômodo escondido dentro desse crescimento todo, e foi exatamente esse detalhe que a justiça chinesa acabou de comprovar. Entre 2016 e 2021, segundo a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Evergrande simplesmente inventou receita que não existia. A empresa alterava as listas de apartamentos que constavam como entregues, mudava datas de entrega dentro do próprio sistema interno, reconhecia a receita de empreendimentos antes mesmo de cumprir os requisitos contábeis para isso, e usava esses números falsificados tanto nos relatórios anuais quanto nos documentos oficiais usados para emitir novos títulos de dívida. Em 2019, a receita inflada representou 50,14% de tudo o que a empresa declarou. Em 2020,
Esse número subiu para 78,54%, ou seja, no ano de 2020, mais da metade do que a Evergrande dizia ter faturado simplesmente não existia daquela forma. Somando os 2 anos, a receita artificialmente inflada chegou a 564 bilhões de yuans, e o lucro inflado passou de 92 bilhões de yuans. Convertendo pelo câmbio da época, é esse o número que abriu o vídeo: 78 bilhões de dólares. E antes que você pense que isso significa que esse dinheiro foi roubado diretamente dos cofres, é importante ser preciso aqui, porque a precisão importa nesse tipo de história. Esse valor não é dinheiro desviado. É receita que a empresa registrou como se já tivesse recebido, quando na verdade ainda não cumpria as condições contábeis para isso. Ainda mais grave, na visão dos investigadores, é que Rui tentou se defender dizendo que não havia provas de que ele tivesse ordenado pessoalmente essa manipulação e que parte da culpa deveria recair sobre a auditoria. A comissão reguladora rejeitou essa defesa. A conclusão oficial foi que era ele quem determinava os níveis de resultado que a empresa deveria apresentar, e era ele quem organizava a manipulação para chegar lá. Só que existia mais uma camada por trás dessa fraude contábil, e essa camada é ainda mais reveladora sobre o tamanho real do problema. A investigação encontrou mais de 1.500 processos judiciais e arbitragens relevantes que a empresa simplesmente não divulgou dentro do prazo, envolvendo mais de 430 bilhões de yuans, e encontrou quase 3.000 dívidas já vencidas que também não foram divulgadas corretamente, somando mais de 278 bilhões de yuans. Isso muda completamente a interpretação do caso. Não era só uma contabilidade otimista demais. Era uma empresa escondendo, de forma sistemática, uma deterioração financeira muito mais profunda do que qualquer investidor conseguia enxergar. E com esses balanços falsificados nas mãos, a Evergrande foi ao mercado buscar ainda mais dinheiro. A Hengda, a principal unidade imobiliária da companhia dentro da China continental, fez 5 emissões de títulos usando esses números fraudados como base, captando ao todo 20,8 bilhões de yuans, algo próximo de 3 bilhões de dólares. Investidores compraram esses papéis acreditando em uma saúde financeira que simplesmente não existia. Agora, se a fraude era desse tamanho e durou tantos anos, surge naturalmente a pergunta seguinte: onde estavam os auditores? A resposta tem nome, e é um nome que você provavelmente conhece: PwC. A PwC auditou a Evergrande durante anos e aprovou repetidamente demonstrações financeiras que mais tarde foram consideradas fraudulentas. Em 2024, reguladores chineses suspenderam a unidade chinesa da PwC por 6 meses, aplicaram multas e confiscos que somaram 441 milhões de yuans e afirmaram publicamente que a empresa de auditoria havia ignorado e, em alguns momentos, até tolerado a fraude. O número mais impressionante dessa parte da história é este: dos registros de auditoria analisados sobre projetos da Evergrande, 88% foram considerados não confiáveis. Em 2026, os liquidantes da Evergrande passaram a cobrar da PwC 8,4 bilhões de dólares em indenizações por suposta negligência, um processo que a PwC ainda contesta. Isso já mostra que essa história tem mais de um personagem responsável, mas existe uma cena dentro desse caso que resume sozinha a indignação que esse escândalo provoca. Enquanto a dívida crescia e os resultados eram manipulados por dentro, Rui não parou de tirar dinheiro da empresa. Só entre 2017 e 2020, período que inclui justamente os anos dos balanços fraudados, ele recebeu aproximadamente 4,2 bilhões de dólares em dividendos pessoais. Hoje, os liquidantes tentam recuperar cerca de 6 bilhões de dólares em dividendos e remunerações pagos a ele, a sua ex-esposa, a ex-executivos e a empresas ligadas a ele. Um tribunal de Hong Kong chegou a intimá-lo para revelar seus ativos no exterior, mas ele não cumpriu integralmente essa determinação. E em 2025, o tribunal precisou nomear administradores só para localizar e preservar o que restava do seu patrimônio. Enquanto o dinheiro saía por um lado, o governo chinês começava a fechar a torneira do outro. Em 2020, Pequim criou uma política conhecida como as 3 linhas vermelhas, 3 limites de endividamento que as incorporadoras precisavam respeitar.
Os passivos não podiam ultrapassar 70% dos ativos. A dívida líquida não podia superar 100% do patrimônio. E a empresa precisava ter caixa suficiente para cobrir toda a dívida de curto prazo. É importante entender uma coisa aqui. Essa política não criou a fraude da Evergrande. A manipulação contábil já estava acontecendo havia anos. O que essa política fez foi cortar o acesso ao dinheiro novo que mantinha o sistema inteiro em movimento. E é exatamente nesse ponto que a engrenagem trava. Sem crédito novo entrando, a Evergrande começou a atrasar fornecedores, interromper obras, deixar de pagar investidores, oferecer imóveis no lugar de dinheiro para quem havia comprado produtos financeiros e, por fim, deixar de pagar títulos internacionais. Em dezembro de 2021, a empresa foi considerada em default restrito por uma agência de classificação de risco. Quando os balanços atrasados finalmente foram divulgados, o tamanho real do buraco veio à tona. Prejuízo de 476 bilhões de yuans em 2021, mais 105 bilhões em prejuízo no ano seguinte, e passivos totais de aproximadamente 2 trilhões e 430 bilhões de yuans, algo perto de 340 bilhões de dólares, ao final de 2022. Em setembro de 2023, Rui foi detido sob suspeita de crimes financeiros e praticamente desapareceu da vida pública até o julgamento. Em 2024, um tribunal de Hong Kong determinou a liquidação da controladora, depois de sucessivas tentativas fracassadas de reestruturar a dívida. Em 2025, a empresa foi retirada da Bolsa de Hong Kong e, em abril deste ano, 2026, Rui se declarou culpado durante o julgamento e disse estar arrependido. No dia 20 de agosto, veio a prisão perpétua. No dia seguinte, um tribunal de Guangzhou aceitou o pedido de liquidação da Hengda, a principal unidade imobiliária da Evergrande dentro da China continental, depois que um banco alegou que a empresa não tinha mais capacidade de pagamento nem patrimônio suficiente. Só que aqui é onde a história fica realmente desconfortável, e é a pergunta que ficou aberta lá no início, porque enquanto tudo isso acontecia, Rui não era um estranho para o governo chinês. Em 2021, poucos meses antes do default estourar publicamente, ele participou das comemorações do centenário do Partido Comunista, na Praça Tiananmen, um convite que na época foi lido como sinal de prestígio e de apoio oficial. Ele investia em áreas que coincidiam exatamente com prioridades nacionais chinesas: futebol, veículos elétricos, turismo, saúde, seguros. Ele dizia publicamente que tudo o que possuía havia sido proporcionado pelo partido, pelo país e pelas reformas econômicas chinesas. E existe até um relato, vindo de fontes ouvidas pela imprensa, de que ele participava de um grupo informal de empresários conhecido como o Clube do Pôquer, onde teria perdido dinheiro de propósito para conquistar a simpatia de um investidor influente antes da abertura de capital da empresa em 2009. Então a pergunta que fica é inevitável. O mesmo governo que agora prende Rui Caian e confisca todo o seu patrimônio não foi durante 20 anos o ambiente que permitiu, incentivou e lucrou com exatamente esse tipo de crescimento? A resposta honesta é que não existe nenhuma prova pública de que Pequim tenha ordenado a fraude contábil especificamente. Mas existe uma coisa muito mais sutil e talvez até mais importante do que uma ordem direta. Existe um sistema inteiro construído em torno de incentivos que tornavam esse tipo de comportamento praticamente inevitável. Em 2017, as receitas com venda de terrenos representavam aproximadamente 39% de toda a receita dos governos locais chineses, o equivalente a 7% do produto interno bruto do país inteiro. Isso significa que prefeituras e governos regionais tinham um incentivo financeiro direto para liberar mais terrenos e estimular incorporadoras como a Evergrande a comprar cada vez mais. Ao mesmo tempo, estudos estimavam que quase 60% de todos os ativos das famílias urbanas chinesas estavam concentrados em imóveis, chegando a 70% em algumas estimativas. Isso significa que a economia de dezenas de milhões de famílias comuns dependia diretamente de o preço dos apartamentos continuar subindo, o que empurrava ainda mais compradores para dentro desse sistema. E existia um mecanismo específico que jogava todo o risco em cima da pessoa comum: o sistema de pré-vendas.
O comprador pagava pelo apartamento antes mesmo dele existir fisicamente. A incorporadora usava esse dinheiro em outros projetos, muitas vezes distantes daquele empreendimento específico. Quando uma empresa como a Evergrande quebrava, o comprador podia ficar, ao mesmo tempo, sem o imóvel, sem o dinheiro que já havia pago e ainda com a hipoteca para quitar todo mês. E por cima de tudo isso, existia uma crença generalizada, tanto entre bancos quanto entre investidores, de que empresas do tamanho da Evergrande eram grandes demais para o governo permitir que quebrassem. Essa expectativa de garantia implícita reduziu a percepção de risco de todo mundo e facilitou que o crédito continuasse fluindo, mesmo quando os sinais de alerta já eram visíveis. E a Evergrande não foi um caso isolado dentro desse sistema. Country Garden, Kaisa, Fantasia, Sunac, várias outras grandes incorporadoras chinesas também enfrentaram default ou precisaram passar por reestruturação nos anos seguintes. Isso é uma evidência forte de que o problema não nasceu apenas da gestão pessoal de Hui Kaiyan. Nasceu de um modelo inteiro que várias empresas seguiram ao mesmo tempo, porque era esse modelo que o próprio ambiente econômico chinês recompensava havia décadas. Então, quando a prisão perpétua é anunciada, ela resolve uma parte muito específica e muito real do problema. Pune, de forma individual, alguém que a justiça comprovou ter cometido fraude contábil, captação ilegal de recursos do público, emissão fraudulenta de títulos, apropriação de patrimônio da própria companhia e suborno para obter controle sobre instituições financeiras. Mas ela não resolve praticamente nada do resto. Não conclui a construção dos apartamentos que ainda estão parados, não devolve de forma imediata o dinheiro para os mais de 80 mil pequenos investidores que compraram produtos financeiros da Evergrande, muitos deles funcionários da própria empresa ou parentes de compradores de imóveis. Não torna os ativos disponíveis suficientes para cobrir as reivindicações. Na liquidação conduzida em Hong Kong, foram apresentadas aproximadamente 45 bilhões de dólares em reivindicações, mas até agosto de 2025, apenas 255 milhões de dólares em ativos haviam sido efetivamente vendidos pelos liquidantes. A sentença também não restaura a confiança no mercado imobiliário chinês como um todo. Em 2025, o investimento imobiliário no país caiu 17,2% e as vendas de imóveis, medidas por área, recuaram 8,7%. A participação direta do setor imobiliário na economia chinesa, que chegou a representar cerca de 12% do produto interno bruto em 2021, teria caído para perto de 6% em 2026. Vale colocar essa história dentro de uma moldura justa, sem exagerar para nenhum dos dois lados. Não é correto dizer que Hui roubou 300 bilhões de dólares, porque esse número representa o total de recursos recebidos por Hui em todos os seus negócios, não apenas da China Vitória. 50 bilhões de dólares é uma estimativa variamente aceita por fontes independentes. Não inclui dividendos recebidos, dívidas pagadas ou qualquer outro dinheiro gasto, mas ao que ficou com ela em suas mãos como passivos da empresa, não um valor comprovadamente desviado por ele. Também não é correto dizer que ele desviou 78 bilhões de dólares, porque esse é o valor da receita artificialmente reconhecida nos balanços dele, e também não existe nenhuma prova pública de que o governo chinês tenha criado ou ordenado essa fraude especificamente. O que existe de fato, comprovado por decisão judicial, é que Hui Kaiyan comandou um esquema de manipulação contábil que durou anos, captou dinheiro ilegalmente de dezenas de milhares de pessoas comuns, emitiu títulos usando informações falsas e retirou bilhões em dividendos pessoais enquanto a empresa afundava por dentro. Por isso ele está na prisão, provavelmente para o resto da vida. E o que também existe, de forma igualmente inegável, é que ele fez tudo isso dentro de um sistema que precisava exatamente de empresários como ele para continuar crescendo. Um sistema onde governos locais viviam da venda de terrenos, onde famílias inteiras colocavam a poupança de uma vida inteira num apartamento que ainda nem existia fisicamente, onde bancos emprestavam sem medo porque acreditavam numa garantia implícita do Estado e onde um dos maiores escritórios de auditoria do mundo aprovou, ano após ano, números que hoje são chamados oficialmente de fraude. Hui Kaiyan é, sem dúvida, o culpado individual dessa história.
A justiça chinesa provou isso com detalhe, número por número. Mas a crise imobiliária chinesa como um todo não cabe dentro de uma única cela de prisão. Ela nasceu de um modelo que muita gente ajudou a construir, muita gente ajudou a sustentar e muita gente, incluindo o próprio Estado que hoje o condena, também lucrou com ele enquanto durou.